Boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas à conferência Equipas de Alto Rendimento, Capacitar para o Desenvolvimento e os Resultados. Este é o segundo de 3 webinars que o INA organiza no âmbito do mês da inovação na administração pública. A sessão de abertura está a cargo da Presidente da Comissão Instaladora do INA-IP, Luísa Neto, a quem passo desde já a palavra. Muito boa tarde a todos e muito bem-vindos a este segundo webinar do ciclo de 3, o webinar que celebra a inovação na administração pública neste mês da inovação, e esta inovação é também um desígnio da missão do Instituto Nacional de Administração que tem vindo a ser de alguma forma reformulado nos últimos tempos. E neste mês da inovação, depois de ontem termos já tido um primeiro webinar, estamos a dinamizar diversas ações com o objetivo de promover a experimentação de práticas inovadoras. Eu recordo que a recente alteração legislativa do INA veio de facto alterar o modo de ensino e informação na administração pública, com o objetivo aqui de reforçar a formação, a qualificação e a capacitação dos trabalhadores desta administração que é a nossa. Constei também naquilo que é um conhecimento científico produzido em redes nacionais e internacionais de geometria variável. É evidente que a formação das pessoas e das pessoas no âmbito da administração pública é sempre a nossa missão histórica fundamental, mas é evidente também que, atendendo às mudanças em curso na sociedade contemporânea, é absolutamente ilusório pensar que basta melhorar pontualmente os modelos do passado. E, portanto, neste sentido de nos recriarmos de novo, é sempre mais determinante o foco na formação de quadros mentais, de raciocínio, de atuação, em detrimento daquilo que seja uma mera transmissão de informação que, por natureza, é passível de uma rápida desatualização. E é por isso que o INA sempre se há de cumprir e sempre se há de continuar a cumprir nesta renovação do modo de produzir conhecimento de forma colaborativa, com energia, com entusiasmo. É importante que isso se traduza também na cultura de serviço e de interesses públicos, e que o INA se assuma como um centro promotor do conhecimento, do desenvolvimento social, tecnológico e cultural, aqui uma ideia de dinamização cultural da comunidade envolvente, tomando claramente uma posição técnica, mas também promovendo atividades inovadoras e apostando em projetos estratégicos e na oferta de serviços relevantes que essencialmente promovam a resolução de problemas e que nos possam fazer encontrar pessoas aptas a pensar e a interpretar os sinais dos tempos. E a configuração do INA nestes termos confere de facto um dever e uma responsabilidade acrescidos no desenvolvimento das competências-chave de liderança, de inovação, de gestão, permitindo identificar as oportunidades de mudança, criando estratégias, ultrapassando bloqueios em conjunto e propiciando condições para dar continuidade às alterações conjunturais. E é por isso que, como também já foi salientado ontem no início, na abertura do webinar do dia transado, que o INA tem dinamizado oficinas de cocriação, os programas de mentoria para a inovação e liderança, e relembro que está neste momento em curso a call para mais um programa de mentoria, ferramentas de autoavaliação da cultura de inovação, a aceleradora das ideias em serviços públicos, os laboratórios de liderança, enfim, todas estas estruturas é importante que voltem a integrar a missão de formação do INA neste desenvolvimento de soluções dinâmicas e versáteis da capacitação de trabalhadores dirigentes. Porque precisamente pretendemos que os trabalhadores e dirigentes da administração pública tenham as competências adequadas para lidar com um mundo em que é essencial promover dinâmicas de trabalho inclusivas, colaborativas e que, enfim, quer no contexto nacional, quer até num contexto europeu, se possa promover a partilha de contextos experienciais aos trabalhadores e dirigentes, num objetivo que temos que é sempre o mesmo, que é o de adotar práticas que conduzam à excelência dos serviços que a administração pública presta ao cidadão. Ontem, precisamente, falou-se neste ciclo de conferências sobre a mentoria para os desafios da inovação e da liderança. O tema hoje é outro, é o das equipas de alto rendimento, capacitar para o desenvolvimento e para os resultados. Agradeço a presença ao moderador, ao João Maia Abreu, ao Dr. Nuno Loureiro, supervisor da licenciatura de treino desportivo da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, ao capitão-tenente Ricardo Pereira da Silva, do Estado-Maior da Armada, da área de operações,
à doutora Rita Veloso, vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Porto EPE, e ao Rui Lança, diretor das modalidades de pavilhão do Sport Lisboa e Benfica. É isto que nos vai ocupar no próximo período de tempo. Recordo que amanhã temos o fecho das conferências à mesma hora com o tema da cultura de inovação, mudar o presente para preparar o futuro. Lembro ainda que poderão sempre acompanhar e saber mais sobre estas e outras iniciativas do INA, quer na área da inovação, quer no que respeita à área formativa, para a qualificação e capacitação das pessoas, através do nosso site ou das redes sociais, onde claramente vos convidamos sempre a seguirem-nos. Não queria alongar mais, muito obrigada de novo àqueles que connosco vêm partilhar a reflexão. O INA é uma casa aberta e assim quereremos que continue a ser. Muito obrigada, desejo-te um seminário muito proveitoso. Muito obrigada pelas suas palavras, professora. Damos agora início ao debate sobre a importância de capacitar para o desenvolvimento e resultados, neste caso em concreto, de equipas de alto rendimento. No painel de oradores temos connosco, como a professora já identificou, Nuno Loureiro, subcoordenador da licenciatura de treino desportivo da Escola Superior de Desporto Rio Maior, Ricardo Pereira da Silva, capitão-tenente, oficial do Estado-Maior da Armada na área de operações, Rita Veloso, vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Porto EPE, e Rui Lança, diretor das modalidades de pavilhão do Sport Lisboa e Benfica. Para a interpretação para a língua gestual portuguesa, contamos com a presença do Dr. Luís Oriola, do Instituto Nacional para a Reabilitação, e da doutora Dina Coelho, da Associação de Tradutores e Intérpretes da Língua Gestual Portuguesa. Durante a sessão, os participantes podem colocar as suas questões e as suas dúvidas, que vão ser respondidas na parte final da conferência, podem colocar no bate-papo ou chat. Vai moderar este debate o jornalista João Maia Abreu, a quem passo a palavra e agradeço de antemão a sua presença aqui. Obrigada, João. Obrigado, Patrícia, e boa tarde a todos. Vou então começar por distribuir, de certa forma, este jogo para começarmos a perceber um pouco aquilo que cada um destes nossos oradores tem a trazer de novo e tem a comunicar-nos e a dar-nos as suas valias. Começo precisamente pelo capitão-tenente Ricardo Pereira da Silva, que irá fazer então a sua apresentação e a sua introdução àquilo que é o seu repertório e o seu histórico, até um período de até 10 minutos. Muito obrigado. Começo por cumprimentar todos os presentes e felicitar o INA pela iniciativa. Agradeço o desafio e a oportunidade de poder participar nesta interessante sessão de partilha e discussão sobre um tema que me diz muito em termos pessoais e profissionais e também à Marinha Portuguesa. Eu sou oficial fuzileiro com mais de 20 anos de intensa experiência operacional e de comando. Sou especializado em operações especiais, o que me permitiu participar em inúmeras missões de vanguarda na esfera das operações militares, quer em Portugal, quer no estrangeiro, em equipas exclusivamente nacionais ou internacionais, e integrar equipas de excelência que contribuíram muito para construir o meu valor agregado profissional. Em termos académicos, também possuo um MBA e um mestrado em gestão pelo ISEG, e incidi o meu estudo preferencialmente nas áreas exatamente do desempenho organizacional e depois também no planeamento, gestão do risco, tendo estado também ligado à Agência Executiva para a Competitividade e Inovação da Comissão Europeia, relativamente à avaliação de projetos do Programa Horizonte 2020, portanto ligado à criação de capacidades e ao empreendedorismo. Mas o que me traz aqui hoje e a partilha que vou fazer convosco é sobre o destacamento de ações especiais como equipa de alto rendimento. O destacamento de ações especiais, ou DAE, é a unidade de operações especiais da Marinha Portuguesa. É uma unidade da qual eu fui comandante durante vários anos e é composta por um núcleo de profissionais especialmente selecionados e treinados, e tem uma carreira longa, muito exigente no seio desta unidade. A unidade do DAE realiza operações das mais complexas e de maior risco no seio das Forças Armadas Portuguesas, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Quase a totalidade das missões são sigilosas, embora haja algumas que tenham perpassado para os mídia, isto por imperativos operacionais ou de segurança dos intervenientes. Esta unidade foi criada como uma elite dentro da elite, na década de 80, mas é de assinalar o percurso nos últimos 10 anos em que a unidade cresceu de uma relevância regional e nacional
para ingressar numa comunidade informal que existe de unidades NATO de operações especiais, que nós chamamos de Tier 1, e é um ecossistema de excelência extremamente exclusivo e ao qual esta unidade portuguesa, do qual esta unidade portuguesa participa. E aqui começam o cerne deste elevado rendimento organizacional. Tem a ver com resultados validados externamente. Trata-se de uma unidade que é procurada externamente por parceiros em vários continentes, quer para o desenvolvimento de projetos e operações, quer para o desenvolvimento de capacidades em diversos locais e em diversos continentes, e tem as tais parcerias estabelecidas com unidades de topo mundial. Então, em termos de indicadores de desempenho extraordinário, configuram o DAE como uma equipa de alto rendimento, e começo pelo desempenho, portanto será de uma ordem primária o desempenho coletivo, relativamente aos padrões de um ecossistema de excelência, ou seja, existem outros pares de excelência com desempenho documentado, quer ele seja quantificável ou não, mas é observável externamente, ou seja, não é a própria organização que se autocongratula e se estabelece como uma organização de elite, portanto a organização consegue aceder ao tal ecossistema de excelência. Depois a um nível secundário, menos importante mas muito relevante, o desempenho individual das pessoas que compõem a equipa tem também padrões muito elevados, mas mais importante do que ter padrões elevados, têm padrões de intercomplementaridade. E nós constatamos que as pessoas não têm todas a mesma personalidade, todas as mesmas competências, e a diferença, quando se encaixa numa cultura comum e para um objetivo comum, torna a equipa muito mais forte. A um nível terciário, notamos também que muitos elementos do DAE, ou quase todos, têm um nível de capacidades acima do normal. Só que estas capacidades ou características individuais não são tidas como muito importantes e, por exemplo, quando nós estamos a fazer o recrutamento ou a agregar novos elementos às equipas, não conseguimos prever pelas características das pessoas se elas vão, em termos comportamentais e desempenho, serem bons elementos de equipa e serem bons operacionais no futuro. Mas, de facto, nota-se que o perfil de capacidades e características normalmente tende a ser acima da média. E porquê este ênfase e a procura em investir numa equipa que tem um elevado rendimento? A primeira razão é o custo-benefício. Uma relação de custo-benefício muito vantajosa configura uma criação de valor para a organização. Aquilo que a Marinha e Portugal investe nesta unidade é relativamente barato para o benefício operacional que o Estado retira desta unidade. É particularmente adequado quando vivemos uma época ou estamos num ambiente de exiguidade de recursos, porque ao fim e ao cabo a organização investe em criar competências diferenciadas sem se comprometer num volume operacional elevado, que às vezes aí sim existem custos consideráveis para a organização para criar vantagens em termos de eficiência, volume, capacidade operacional em bruto. Por outro lado, a equipa de excelência ou uma equipa de alto rendimento no seio de uma organização, seja nos fuzileiros ou na própria Marinha, tem um papel de fortalecimento organizacional. Ela vai impulsionar e contagiar um bocadinho a cultura em prol do desempenho e da excelência nos organismos envolventes e com quem estabelece parcerias. E, por outro lado, promove um benefício de credibilidade e prestígio para a Marinha, que é também vantajoso. Agora, olhando para o DAE, e eu abstenho de citar os contextos ou os estudos académicos com os quais também sou familiar e vou oferecer apenas a minha experiência e a experiência que eu agreguei através de pessoas que trabalharam comigo, quer sejam portugueses, quer sejam estrangeiros. Em termos destas unidades de operações especiais, a seleção é crítica. Como dizem colegas norte-americanos, select hard, maintain easy. Não é assim tão simples, mas de qualquer maneira a seleção é muito importante. Estas unidades Tier 1 dão-se ao luxo de ter um período de seleção e um percurso de carreira longo. Portanto, a seleção há de demorar pelo menos 2 anos e depois as pessoas, os profissionais evoluem
de maneira fluida ao longo da sua carreira e vão agregando ou especializações ou vão prosseguindo para funções de responsabilidade de chefia de equipas ou de coordenação de equipas ou de coordenação de áreas técnicas. E então esta seleção, e depois a partir da seleção, o cultivo do desempenho individual também de maneira de criar sinergias dentro do próprio grupo é essencial. Portanto, é essencial escolher as pessoas certas e manter as pessoas certas no grupo. Depois, o foco no desempenho deve ser central. O desempenho como uma variável de equipa. Embora normalmente as pessoas que estão motivadas para participar destas equipas tenham uma motivação intrínseca e sejam extremamente competitivas, o foco no desempenho da equipa deve ser o central. Mas também não pode ser obsessivo, porque provoca uma fadiga no grupo e, a prazo, causa uma erosão no desempenho e no ambiente saudável que é importante manter na unidade para resultados a longo prazo. E, portanto, aqui constrói-se a tal motivação coletiva, deve haver uma visão partilhada implícita, em que as pessoas sentem que fazer parte de uma equipa que produz resultados claramente acima da média é um valor em si mesmo. E, portanto, o prestígio de pertencer à equipa torna-se um desígnio da identidade daqueles que fazem parte da unidade. E, por causa disso, eles podem abdicar até de hipóteses de evolução profissional, porque se sentem bem e compreendem o papel que têm dentro da equipa, que tem os tais resultados extraordinários e que tem um prestígio que conquistou gradualmente. Depois, a estabilidade e a resiliência são essenciais, são qualidades essenciais, porque o desempenho de curto prazo, um sprint de trabalho, um período extremamente desgastante, não consegue prolongar-se no tempo sem que exista frustração, sem que existam erros, necessidades de refazer projetos, de reorganizar equipas. E então a estabilidade emocional, individual e da equipa e a resiliência são qualidades essenciais. E elas precisam de estar à partida nas pessoas que ingressam na unidade e têm que ser cultivadas continuamente. O cultivar esta resiliência e esta estabilidade passa também pela abertura, os debriefings e as discussões em mesa redonda, mesmo na organização militar, nestas equipas, são uma constante. A oferta de realização profissional também é importante, ou seja, os próprios militares conseguem até certo ponto selecionar as áreas de especialização que acham desafiantes e que se interessam mais, e isto é essencial. E este apoio pessoal e apoio ao desenvolvimento das equipas deve ser mantido. Também é essencial uma compreensão face à vida pessoal das pessoas. Num período de um ano isso pode não acontecer, mas a longo prazo, quando as pessoas passam por problemas familiares ou pessoais, e se elas são elementos do corpo inteiro da equipa, valem a confiança de a unidade da equipa e os outros, aliás, os pares e os superiores, se prestarem a apoiar essa pessoa na vida pessoal. Tem um grande benefício para um ambiente organizacional de paz e estabilidade, que depois permite a dedicação a fundo a desenvolver coisas novas na inovação, no desempenho em situações de stress extremo. Portanto, esta estabilidade é muito importante para permitir que a equipa dê os tais sprints que falei atrás. Naturalmente, os padrões de desempenho têm que ser clarificados, estabelecidos, mantidos, superados seletivamente como um desafio para o grupo e para as pessoas. Portanto, manter este elevado rendimento ao longo do tempo é um desafio muito importante, à medida que as pessoas envelhecem e evoluem na sua carreira, e para tal, por exemplo, a liderança tem que manter um interesse nos resultados. Esse interesse tem que ser transparente. Se o chefe não revela um interesse sincero no resultado da equipa, é difícil mobilizar quem faz parte da equipa. No curto prazo é fácil, mas no longo prazo é difícil mobilizar as pessoas para manter o comprometimento com o resultado da equipa. Por outro lado, da parte da liderança também é muito importante, manter o significado do trabalho, entre aspas, não deixar que a equipa trabalhe de borla, não inventar tarefas acessórias. Isto desgasta extremamente as equipas.
nem sempre é claro para quem tem a liderança de uma organização qual é o trabalho que é mais valioso ou mais importante. Mas o trabalho deve ser sempre consequente para objetivos, embora sem estar absolutamente obcecado ou esmagado pelos objetivos, porque o processo também é importante. Mas deve haver uma consciência que os objetivos finais e os resultados das missões e do trabalho é extremamente importante. E até o reforço da equipa tem que ser, naturalmente, de forma positiva e negativa, mais positiva do que negativa, deve ser penalizado, e aqui vou voltar um bocadinho às características, a falta de ética e o egocentrismo são extremamente destrutivos. E a demonstração de falta de ética, ou por exemplo a mentira, a falsidade, falta de ética em determinados processos, é extremamente destrutiva para a equipa, embora as limitações pessoais, o desempenho dos elementos da equipa não seja um constante, portanto não estamos a falar de uma equipa de estrelas. Tem que haver tolerância e há tolerância para haverem flutuações no desempenho. Só que os comportamentos de falta de ética são extremamente danosos para o grupo, e quando um grupo é interessado, genuinamente comprometido, orgulhoso do desempenho do grupo, o próprio grupo rejeita quem denota falta de ética. E se estas pessoas não se gerem para serem retiradas da equipa, começam a quebrar o espírito coletivo. Mas é importante dar segundas oportunidades. Também, aliás, no ingresso para estas unidades, e isto é uma verdade quase universal, que nós conhecemos de pares estrangeiros, canadianos, norte-americanos, com quem temos discutido este ponto, as tais estrelas, quem tem muito sucesso no ingresso numa determinada área, por exemplo, uma área desportiva muito focalizada, normalmente tem mais dificuldade em voltar a aceitar a frustração e a ter a resiliência para se incorporar como mais um para um grupo e construir um desempenho coletivo de excelência. E aqui a gestão das saídas das pessoas é muito importante. As saídas negativas, as exclusões, são um elemento relevante. Normalmente são esporádicas, portanto, não se procura retirar as pessoas que têm mais baixo desempenho. Isso, se for feito a curto prazo, o que faz é uma obsessão com o desempenho que acaba por danificar o ambiente saudável para as pessoas a melhorarem continuamente, mas quem está realmente, reiteradamente abaixo do padrão, pode-se procurar outra saída para essas pessoas, e quem sai em fim de ciclo, em fim de carreira, ou porque um determinado projeto terminou, deve ter também uma saída positiva, e a unidade deve ajudar as pessoas a saírem para outros projetos interessantes. Porque, ao fim e ao cabo, quem permanece vê que a saída pode também ser uma etapa positiva da sua carreira, e acaba por dar significado, então, ao momento presente em que eles fazem parte dessa equipa. Em termos de conclusões, elementos replicáveis para outras organizações. Cada organização é específica. Se falássemos de outras organizações, eventualmente seria sempre um desafio replicar em termos absolutos ou genéricos. Mas eu assinalava o manter o foco no desempenho, não obsessivo, mas o foco no desempenho. Os padrões de desempenho devem estar visíveis, particularmente com indicadores externos, quer sejam quantificáveis ou não, mas com validação externa. E pronto, esta excelência no desempenho deve ser procurada e incentivada, com transparência. Este interesse da chefia nos resultados deve ser sustentado, mas acompanhado com um interesse genuíno nos processos e, sobretudo, nas pessoas, e no colocar as pessoas certas nas funções certas e no desenvolvimento das pessoas, tentando fazer eco dos interesses e das qualidades de cada um. Não há nada que promova mais o desempenho extraordinário do que nós encontrarmos alguém que já está à procura de uma área pela qual se apaixonou ou onde quer desenvolver trabalho. Depois também é importante, como disse atrás, recrutar seletivamente, procurar sobretudo comportamentos e atitudes, não tanto características pessoais.
a capacidade para aprender em detrimento de características fixas, por exemplo, ou a resiliência e a estabilidade emocional são muito importantes. É muito importante também exercer uma gestão comunicativa sem exageros, adaptada, mas a transparência é muito importante. Uma maneira de incentivar as pessoas a desempenharem, a serem assertivos, é a chefia de notar um comportamento assertivo e não determinar ou instruir quem faz parte da equipa. Se eu demorar muito pouco tempo na análise e a responder às propostas da minha equipa, eu responsabilizo bastante a equipa para preparar propostas com qualidade. Liderar pelo exemplo é muito importante. Ainda para mais se tivermos uma equipa que já está pejada de pessoas comprometidas com o sucesso coletivo e com muito valor agregado e qualidade de desempenho. Aliás, muitas vezes disseram que eu teria sorte por comandar o DAE porque seria fácil. Não, é o sítio mais difícil onde eu exerci chefia. Extremamente difícil, porque é extremamente difícil liderar um grupo que tem de profissionais os quais, entre aspas, eu não consigo enganar e que querem tanto o sucesso como eu próprio. E, portanto, cobram extremamente às suas chefias as suas decisões. E, portanto, nós somos... agora, é preciso ter autoconfiança e saber gerir isso e mobilizar isso. Mas a liderança de uma equipa, quando essa equipa se coloca numa esfera de alto rendimento, a liderança não é fácil. Portanto, ela tem que ser transparente e não pode ser manipulativa, porque senão perdemos o grupo e o tal desempenho com vista ao alto rendimento. Por fim, em termos de gestão do desempenho das pessoas e das equipas, fundamentalmente olhando para as pequenas equipas ou para as pessoas, uma análise primária dos chefes de equipa e do comandante de unidade tem a ver ali com o eixo da motivação, saber de que maneira que a pessoa está automotivada ou menos motivada naquela fase da sua carreira ou para aquela tarefa ou missão. E no outro eixo, avaliar a capacidade que essa pessoa tem. Será que tem os recursos necessários, quer seja a formação, quer seja os recursos técnicos, ou os instrumentos, ou o equipamento? E o mesmo para a equipa. E procurar, o ideal é ter uma equipa com recursos e com motivação. E então aí o melhor que o líder tem é não intervir, porque só vamos causar um atrito em quem está capacitado e motivado. Se temos alguém capacitado e menos motivado, devemos ver como é que podemos ajudar a aumentar a motivação. E se temos alguém muito motivado e pouco capacitado, devemos ver que recursos é que podemos recrutar para atribuir àquela equipa ou àquela pessoa. E, portanto, na gestão corrente de uma equipa de alto rendimento, estas serão duas variáveis. E termino assim esta partilha, que poderia demorar naturalmente muito tempo, um bocadinho com falta de exemplos práticos, porque muitas atividades acabam por ter algum sigilo e ser confidenciais, mas de qualquer maneira eu julgo que será uma partilha útil para a audiência e para todos. E obrigado. Muito obrigado, Sr. Capitão. Fica então esses seus exemplos e essas diretrizes que enunciou, que vão ser, obviamente, mais à frente, quando estivermos em discussão mais alargada aos todos os oradores, iremos com certeza voltar a pegar nesses exemplos e percebê-los um pouco melhor. Para já, passo a palavra à doutora Rita Veloso, ela é vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Porto e já foi gestora de equipas no passado, inclusivamente no IPO, onde geria uma equipa de 150 pessoas. Convido então a doutora Rita Veloso a juntar-se a nós, a ligar a sua câmara e a fazer esta sua apresentação. Olá, boa tarde a todos, Boa tarde. aos meus companheiros de painel, ao moderador, e em especial ao INA, que é uma instituição que eu muito carinho e que muito contribuiu para a minha formação enquanto gestora pública, que no fundo é o que eu sou. Eu não ficava em consciência, e porque sou muito intuitiva, se não dissesse que o colega que falou logo antes de mim disse exatamente tudo aquilo que eu penso que pode ser aplicado a qualquer setor. E eu que estou aqui a representar é a área da saúde, e que muitas vezes se pensa que é uma área
em que muitas destas medidas não são aplicáveis, porque é especial, não é assim tão especial no que se concerne à gestão de pessoas. E esta era a primeira mensagem que eu queria deixar ao colega Pereira Silva, que realmente revi-me e vou elencar só 5 palavras que eu acho que hoje devemos levar todos para casa daqui, enquanto líderes ou responsáveis de equipas: ética, caráter, transparência, resiliência e paixão. E falo na paixão porque realmente é o que o colega dizia. Isto, ao longo do tempo, isto é como numa relação amorosa, não é? Passamos por altos e baixos, e é a paixão que nos mantém agarrados quando as coisas correm menos bem. No trabalho e em equipas de alto rendimento é exatamente igual. Quando algo não corre bem, é a paixão e a inspiração e os modelos que nós fomos absorvendo, que muitas vezes vêm até de casa, que nos mantêm agarrados aos projetos e às nossas equipas. Falar um bocadinho do meu background, já disse, a minha experiência maior em gestão de equipas por mais tempo foi efetivamente no IPO de Porto, onde fui diretora de serviço por 10 anos, e tal e qual o colega disse, ao longo de 10 anos é muito tempo para lidar com pessoas e até com problemas pessoais e estarmos todos lá para sermos sensíveis. O facto também depois de mudar ou de sair da zona de conforto e ter abraçado outros projetos de dimensões diferentes também me fez sentir exatamente o que o colega Pereira Silva disse, que é quanto mais levantamos a fasquia das nossas equipas, mais nos estão sempre a desafiar as equipas. Portanto, trabalhar num hospital, por exemplo, como onde eu atualmente trabalho, em que tem quadros de excelência, realmente nós estamos sempre a ser postos à prova. Estamos a ser postos à prova em questões de competências técnicas, portanto, nós temos de ser uma inspiração para os outros. E muitas vezes as pessoas não conseguem ver este outro lado do nosso trabalho de casa. É que nós temos mesmo que trabalhar muito mais do que aquilo que se vê. Eu, se quiser ser uma inspiração para alguém, eu tenho que estar atualizada, tenho que estar atualizada nas áreas que me são atribuídas, que é para eu realmente poder inspirar uma equipa e poder-lhes mostrar outras coisas que até então a equipa se calhar não tinha acesso ou não via daquele prisma. Isto obriga-nos a estudar e a formação contínua. Por exemplo, o meu background, eu sou licenciada e tirei um mestrado na área da psicologia de trabalho, portanto, muito ligada a esta gestão de equipas, da gestão da mudança, mas agora quando fui escolher o doutoramento achei que me tinha que desafiar, porque eu estou muito ligada a projetos de transformação digital e gestão da mudança, e então o doutoramento que estou a fazer é na área das tecnologias de informação e comunicação, portanto saí da minha área de conforto porque achei que tinha que ir buscar a informação e beber e de alguma forma também legitimar no fundo os projetos que eu acabo por liderar. Isto dos sprints é exatamente como o colega disse, não é? Quando nós pedimos sprints às nossas equipas, nós temos que lhes dar depois também o seu tempo para o reconhecimento, muito importante dar tempo protegido às pessoas para os projetos. Esta é uma chave do sucesso e que muitas vezes não acontece, pelo menos nas instituições de saúde. É sempre pedido ao médico, ao enfermeiro, mais um tempinho do seu tão pouco tempo para projetos novos. E para criar estas tais equipas de alto rendimento, nós precisamos que elas estejam alocadas aos projetos. Se eu não lhes der esse tempo protegido, se eu não lhes disser assim, 10 horas da tua semana vão ser durante 3 meses a trabalhar afincadamente neste projeto, as pessoas realmente, vou brincar, não é um negócio sério de quem está a propor o desafio. Por isso, várias coisas que se podem fazer, nós podemos ir buscar exemplos num hospital, será assim tão diferente a experiência que um doente tem que ter um utente num check-in ou num check-out do internamento, de um check-in ou de check-out de um hotel de 5 estrelas, se calhar não, e estamos a falar de atendimento, ou por exemplo, será que se gerir uma sala de espera de um hospital com 3.000 ou 4.000 doentes em simultâneo é assim tão diferente de gerir a sala de espera de um aeroporto? Se formos a pensar, se calhar não, ou será que é porque eu chego mais cedo ao hospital que o médico me vê mais cedo? Não, eu também, se chegar mais cedo ao aeroporto, garantidamente o avião não vai partir mais cedo porque eu cheguei mais cedo.
ir buscar estes exemplos e para explicar um bocadinho aqui mais a parte da gestão de projetos, mais na área da saúde, e conseguirem, no fundo, partindo do que o colega anterior já disse, e para não me repetir, dando mais alguns exemplos práticos. Claro que quando nós estamos a trabalhar em inovação, em projetos inovadores, nós vamos falhar, porque inovar significa isso mesmo, fazer de novo. Ora, se eu estou a fazer de novo, a probabilidade de eu fazer algo errado é grande, e é aí que nós entramos para dar suporte às nossas equipas, não é? Permitir-lhes falhar, permitir voltar atrás e não mantermos o que muitas vezes nos acontece, o que nós chamamos o síndrome do My Baby, que é acreditarmos muito no projeto e que o estamos a fazer da maior forma e não conseguimos saber o momento de parar e reformular e de reorganizar equipas e de colocar às vezes a pessoa certa no sítio certo, como o colega também falou, e garanto-vos, um hospital é uma instituição tão grande, é uma empresa no final tão grande, com tantos departamentos, que eu sempre acreditei de forma sincera que há um espaço onde toda a gente possa ser feliz. Temos é que ajudar essas pessoas a encontrá-lo, temos também estar atentos para as competências das pessoas e tentar realmente, aquilo que o colega também disse, as saídas positivas, seja em fim de ciclo de vida ou seja em fim de ciclo de funções, dar dignidade à saída das pessoas é muito importante, porque é uma mensagem, lá está, de transparência, de caráter. Nós fazemos muitas entrevistas na entrada, não é? No recrutamento, faz muito pouco entrevistas na saída, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que nós temos que apostar. Eu gosto de saber porque é que às vezes as pessoas querem sair, seja da função, seja da instituição, nem que seja para ir para algo melhor, que é legítimo, mas muitas vezes é por problemas internos que nós nem nos apercebemos, nós deixamos as pessoas sair e nem vamos sequer procurar o motivo da sua saída, e se calhar a pessoa não queria na realidade sair daquele projeto ou daquela instituição. Se calhar não estava enquadrado, não estava motivado, queria outro desafio, e por isso é que eu acho que é sempre preferível investir nas nossas pessoas, porque se nós não investirmos em formar as nossas pessoas, alguém de fora vai fazê-lo por nós. Isso sim tem um custo, ou pode ter um custo de eu estar a perder talento e não conseguir reter talento. E lembrar também que estar nesta cadeira onde eu estou hoje aqui sentada e o que ela representa não é a cadeira do poder, é a cadeira do dinheiro dos contribuintes. E isto também é muito importante passar esta mensagem. É que nós, quando somos gestores públicos, nós temos 3 responsabilidades. No caso do hospital é para com as nossas pessoas, que são os nossos colaboradores, para com os nossos doentes ou utentes, e a última, mas que para mim é das mais importantes, para com os contribuintes, que no limite somos todos nós que estamos a assistir a esta conferência. Cada vez que nós colocamos uma equipa durante 10 horas num contexto até fora do hospital, a pensar num projeto ou a trabalhar eficazmente num projeto inovador, é dinheiro que todos nós estamos a pagá-lo, os nossos salários, não é? E imaginem, dou-vos um exemplo, há cerca de um mês fizemos um think tank para pensar o que seria um bloco operatório do futuro, e tivemos cerca de 30 pessoas ligadas à área do bloco, da casa, portanto médicos, de cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, chefes. Tivemos todo o conselho de administração durante 10 horas num espaço fora do hospital, num ambiente diferente, para criar aqui o pensamento criativo ou o pensamento divergente. Isso teve um custo. Primeiro tive que dar tempo a essas pessoas, aquele dia de trabalho das pessoas livre para elas poderem estar focadas, e depois o tempo, mais uma vez, das horas do nosso salário. Portanto, quando nós fazemos este tipo de iniciativas e desta promoção, nós depois disto tem que ter consequências, como disse o colega anterior, o nosso trabalho tem que ser consequente. No final desse dia teve que sair uma lista de trabalho ou de ações, e para as equipas no terreno depois conseguirem estar alinhadas. E lá está, o exemplo teve que vir de cima. E se para nós era um projeto absolutamente estratégico, então a melhor mostra disso é termos lá estado os 5 elementos do Conselho de Administração o dia todo a acompanhar e a promover e a incentivar as pessoas a expressar as suas opiniões e a darem as suas ideias, por mais estúpidas até que nos pudessem parecer, mas que pudessem ser aproveitadas.
Para quê? Para chegar a isto que também já falamos há bocado da inteligência coletiva. Ganhamos todos quando nos juntamos todos e permitir às pessoas então testarem as suas ideias, partilharem e também ao mesmo tempo mostrar que a tecnologia, isto é algo com que eu tenho trabalhado, não é uma ameaça. Em 2012, porque eu sei que casos concretos, as pessoas gostam sempre de ouvir. Em 2012, no IPO do Porto, implementamos 12 quiosques eletrónicos e que efetivamente vieram retirar 80 horas por dia de trabalho administrativo com o passar do tempo. Ora, o que é que isto implicou? Implicou que realmente houvesse um medo legítimo das pessoas que faziam esse trabalho de ficar sem tarefas e, consequentemente, ficar sem o seu posto de trabalho. Nós não nos apercebemos disso quando implementámos o projeto. Nós achávamos que ia ser um facilitador, mas que seria óbvio para as pessoas que elas não iam ficar sem trabalho, que iriam fazer outras funções mais nobres, onde pudessem acrescentar até mais valor, serem emprestadas ou cedidas a serviços onde elas se sentissem melhor. Só que a mensagem não foi bem trabalhada no nosso sentido, portanto o foco foi montar o sistema, pôr os utentes a utilizar, dar formação às pessoas e nós ao fim de algumas semanas percebemos que os utentes não estavam a utilizar os quiosques e fomos tentar perceber porquê. E foi engraçado perceber pelos utentes que eram os próprios secretários clínicos que diziam aos utentes: não vá ali à máquina, que a máquina às vezes falha. Eu não consegui não ser sensível ao que estava a acontecer e então o que nós fizemos foi numa quarta-feira. Quem conhece o IPO do Porto sabe que do outro lado da circunvalação existe um McDonald's, então juntamos cerca de 80 secretários clínicos às 2 da tarde ou às 3 da tarde, ao início da tarde, e fomos visitar o McDonald's. E o que é que as pessoas viram? Viram máquinas, mas viram pessoas. E o que nós quisemos dizer com isso, e com o passar do tempo continua a ter esse feedback, que continua a comunicar com as pessoas, é que realmente hoje no McDonald's nós conseguimos nos sentar na mesa e ter alguém a vir nos trazer o café ou trazer a refeição. Temos efetivamente menos pessoas a registrar os pedidos e a fazer pagamentos. Isto é desumanizar? Não é desumanizar. Agora, realmente manter estas equipas motivadas, e tem que haver esta transparência desde o início e tem que haver o foco no resultado, como disse o colega, e os resultados sermos medidos por resultados externos, concordo em absoluto, porque isso é que depois dá o tal trust ou a confiança naquilo que nós estamos a fazer, até para com os cidadãos e para com os contribuintes. E isso realmente só se consegue quando temos uma equipa motivada e consegue-se com muitas técnicas que se poderia estar aqui a falar. Eu gostava, e não sei se me vão deixar, partilhar a tela só para mostrar uma imagem, porque eu gostava de o fazer, não sei se é possível. Eu penso que já tem esses direitos para o poder fazer, penso que sim. O que eu vos queria mostrar, que muito antes de saber ou de imaginar que um dia estaríamos a falar deste tema, quando cheguei ao Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, quando vinda do IPO, que era um hospital de referência e de excelência, acontecia aquilo que o colega que falou anteriormente disse: tu fazes esses projetos todos porque é o IPO, tens lá uma equipa de excelência, tem um hospital com dinheiro, com investigação. E quando fui nomeada para o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, fui para uma realidade completamente diferente, e aquilo que vos posso dizer é que consegui fazer mais rápido e se calhar coisas de maior valor. Isto foi um dos exemplos. Nós criamos estes placas para colocar nas portas, com uma mensagem clara, e as equipas gostavam muito de a utilizar, com a equipa de alto desempenho a trabalhar em conjunto. Não interrompa, mas esteja atento. Foi uma das medidas que nós implementamos quando chegamos, porque percebemos que tínhamos que trabalhar ali a motivação da equipa e encontrar as tais equipas e criar equipas de alto rendimento, porque o nosso mandato era de 3 anos e tínhamos muito trabalho pela frente e tínhamos de ter as equipas quase praticamente a fazer sprints para conseguirmos em 3 anos fazer tudo o que nos tínhamos proposto. O que vocês veem do outro lado são os nossos walking meetings. Não me vou alongar muito, mas são reuniões de 15 minutos que se fazem saindo do hospital com as equipas nucleares para resolver um problema em concreto que não estávamos a conseguir encontrar a solução. Então saímos para a rua com café na mão e durante 15 minutos discutimos o tema. Eu vou deixar de partilhar aqui
a tela, deixar-vos com estas imagens e realmente não repetir tudo o que o colega disse, eu subscrevo, não conseguiria ter dito melhor, dizer-vos que é aplicável a todas as áreas e a saúde não é uma exceção. Também dizer que na administração pública não merecemos o melhor é uma mensagem que eu não quero passar. Portanto, nós na administração pública merecemos ter a melhor formação, as melhores condições de trabalho e que isso é tudo possível com uma gestão transparente, uma gestão eficiente. Não há nada na lei que não nos permita ser iguais em muitas coisas ao setor privado, em muitas coisas, depois temos as exceções. Nós temos é que nos colocar como tal e temos que ser os primeiros a ver-nos como tal, ver-nos como um serviço de excelência e não podemos permitir, no caso da saúde, aceitar que existam doentes de primeira e doentes de segunda e para isso temos todos de trabalhar a uma só voz e temos que cada vez mais apostar em replicar processos inovadores e de sucesso entre todos os hospitais. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Rita Veloso, e quem diria que o McDonald's poderia servir de exemplo, poderia ser um exemplo até para a área da saúde. Ficamos com essa ilustração e também com os exemplos que aqui nos deixou a doutora Rita Veloso. E agora passo ao Nuno Loureiro. Bem-vindo, doutor Nuno Loureiro. No fundo, é subcoordenador da licenciatura de treino desportivo da Escola Superior de Desporto de Rio Maior e, portanto, na formação, também na área da formação de pessoas que vão ser, não só elas membros de equipa, mas também elas próprias líderes de equipas. Mas força com a sua apresentação. Muito boa tarde, João Maia Abreu. Em primeiro lugar, cumprimentar toda a gente, cumprimentar os meus colegas de painel. É com um enorme gosto e um enorme prazer estar aqui sim presente. Agradecer ao INA, em nome pessoal e em nome essencialmente da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, o convite para estar aqui presente. É sempre uma honra pertencer a um painel destes. Eu sou sincero e, sem falsas modéstias, sinto-me muito pequenino perante os três colegas de painel, principalmente devido à experiência que eles têm a nível daquilo que é a liderança e a gestão de equipas e de diferentes grupos em diferentes contextos, principalmente em áreas como as Forças Armadas e também em centros hospitalares. A experiência que eu tenho a este nível é muito mais pequenina, que é liderar equipas de futebol de formação. Eu já passo depois a apresentar de forma muito rápida aquilo que é o meu percurso, mas antes de avançar, só destacar aqui sim duas coisas. Primeiro, concordar também com tudo, apesar de não ter a experiência do Dr. Silva Pereira, rever-me também num conjunto de considerações e de preocupações que ele elencou aqui assim. E depois, quando a doutora Rita Veloso estava a falar sobre três pontos importantes que, apesar de não ter a experiência que a doutora tem, me revi também naquilo que é a minha função enquanto professor, ou seja, que tem a ver essencialmente com ser inspiração para os outros. Nós, enquanto docentes, temos que ser claramente inspiração para os outros, temos que trabalhar para os outros e, essencialmente, temos que conseguir estar atualizados para ajudar, neste caso, os alunos que estão à nossa frente. Eu sou docente na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, tal como o João Maia Abreu disse, sou subcoordenador da licenciatura em treino desportivo, essencialmente exerço as funções de professor mais na modalidade de futebol, quer na licenciatura, quer no mestrado, e é aqui assim que eu vou trazer um conjunto de exemplos. Essencialmente vou tentar trazer duas grandes preocupações ao enquadramento desta questão da liderança, porque quando nós falamos de equipas de alto rendimento, nós quando falamos em desporto encaixa perfeitamente naquilo que é uma equipa de alto rendimento. E eu vou tentar pôr aqui sim dois grandes pontos de partida para aquilo que são as equipas de alto rendimento e as preocupações que nós temos enquanto escola de formação de treinadores, e a nossa grande responsabilidade é claramente formar os futuros treinadores de Portugal nas diferentes modalidades. Na nossa escola, se calhar mais direcionado para o futebol, porque cerca de 2/3 dos nossos alunos de treino desportivo querem ser treinadores de futebol, possivelmente pelo facto de termos tantos e tão bons treinadores de futebol espalhados pelo mundo e com tantos resultados, mas também de outras modalidades. Como estava a dizer, o meu percurso, eu tirei a licenciatura aqui assim na escola, fui um dos primeiros alunos da nossa escola, comecei como treinador de diferentes equipas, ou seja, no futebol de formação. Aqui assim comecei a aprender aquilo que é liderar equipas, e quando nós falamos de liderar uma equipa de jovens jogadores, todos a pensar no mesmo sentido, muitas vezes também saber lidar com aquilo que é todo o ambiente envolvente, nomeadamente os pais, as equipas adversárias, o facto dos resultados muitas vezes não serem aquilo que nós queremos, e no futebol e no desporto temos essa
essa grande verdade que é o resultado é que avalia a maior parte das vezes todo o processo e nem sempre isso é assim tão justo, mas é mesmo assim, e o desporto é feito dessa forma. Um bocadinho mais à frente vou tentar tocar aqui sim um ou outro ponto sobre isso. Fiz também o meu doutoramento no âmbito das ciências do desporto. Nos últimos 2 anos estive a fazer uma formação a nível daquilo que é o Coach Developer, ou seja, formação no Japão, relacionado claramente com aquilo que é desenvolvimento ou com o ajudar a formar treinadores, e tem sido esse o meu grande foco nos últimos 2 anos, é alguém que está aqui assim para tentar ajudar os treinadores. Eu penso que é alguém que encaixa claramente naquilo que é o desporto, mas também nas outras áreas da sociedade nós muitas vezes sentimos sozinhos, e ter alguém que nos ajude a encontrar o nosso caminho é importante, e nesse aspecto fui um felizardo pela formação que tive e pelo facto também nesta altura conseguir também mais facilmente ajudar os alunos que tenho à minha frente. Pegando e tentando contextualizar mais facilmente com aquilo que é a minha grande responsabilidade neste momento, que é formar treinadores na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Primeiro grande ponto que eu queria colocar aqui à consideração, é importante nós pensarmos que nós, quando somos treinadores, ou ser treinador, estar a treinar desportos individuais ou estar a treinar desportos coletivos é diferente. Okay? Porque uma coisa é nós estarmos a trabalhar com um atleta, outra coisa é nós estarmos a trabalhar com um conjunto de atletas, muitas vezes, e nos desportos coletivos, nomeadamente no futebol, isso acontece muitas vezes, com atletas que passam a época inteira sem jogar. E nós reparamos, ainda agora, num caso muito particular, no europeu que terminou no passado domingo, dos 26 jogadores que foram ao Euro das diferentes seleções, houve um conjunto de jogadores que não jogaram. Ou seja, e muitas vezes liderar e lidar com esse tipo de jogadores que não jogam também nem sempre é fácil. Ou seja, estamos a falar de alguém que fez o seu trabalho, que dizendo que treinou possivelmente no limite daquilo que conseguia, mas pelo facto de ter existido poucos jogos, a competição ser curta, não houve possibilidade desse elemento poder jogar. Quando nós falamos nos desportos individuais, é estarmos focados essencialmente numa pessoa, estarmos focados naquele atleta em si. Apesar de, mesmo nos desportos coletivos, cada vez mais existem grandes preocupações com aquilo que é o princípio da individualização. Ou seja, nós olhamos para os atletas, apesar de estarem no meio de uma equipa, o que é que nós podemos fazer para potenciar o atleta, para dessa forma depois também o coletivo sair reforçado. E essa é outra preocupação. Depois, um segundo grande aspecto que nós, no nosso curso, também tentamos focar, tem a ver com liderar uma equipa de jogadores ou liderar uma equipa técnica. É que são 2 desafios. Se nós olharmos para trás na história, aquilo que, quando o futebol apareceu, e nós agora, fruto de todo este avanço tecnológico, em casa temos acesso a um conjunto de documentários, um conjunto de séries que nos remetem para aquilo que é o início do futebol, e peço desculpa por trazer aqui sim exemplos do futebol, mas é aquilo que eu domino melhor. Nós víamos que no início, quando a modalidade apareceu, praticamente o treinador não era necessário, porque não havia substituições, jogavam aqueles 11, se alguém se lesionasse, continuavam a jogar com 10. Se calhar há 20 anos atrás uma equipa técnica era constituída por um treinador principal, um treinador adjunto, um preparador físico às vezes, e quando havia espaço estava lá um treinador de guarda-redes. Neste momento nós olhamos para a constituição de uma equipa técnica e é normal haver 10, 12, 14 elementos. Ou seja, o próprio treinador também tem que estar preparado não só para liderar os jogadores, mas também uma equipa técnica que lhe vai servir de suporte para as tomadas de decisão. Ainda na passada semana, acho que foi na gala da Liga, o Ruben Amorim, que recebeu o prémio de melhor treinador do ano, apresentou-se com alguns dos elementos da equipa técnica. Ou seja, aquilo eram só, se não me engano, eram 6 ou 7, que eram os elementos da equipa técnica que mais perto dele estavam. Mas depois existem outros nas costas, entre aspas, daqueles elementos que os ajudam a tomar decisão. E aqui sim vou passar para um ponto que na altura do briefing disseram que era importante também nós podermos falar, que é a questão da importância da tecnologia na forma como nós podemos otimizar ou tentar alcançar o melhor desempenho, o melhor rendimento. No desporto, atualmente, a tecnologia está presente todos os dias. Ou seja, nós temos cada vez mais elementos das equipas técnicas altamente qualificados que dominam a sua área específica. Pode ser áreas do ponto de vista da análise do jogo, da fisiologia, da biomecânica, da prevenção de lesões, da nutrição, da psicologia. Há um conjunto de áreas que contribuem para aquilo que é o desempenho de alto rendimento da equipa ou do atleta. E às vezes basta só falhar uma ou outra peça, entre aspas, nesta engrenagem para que o resultado final não seja aquele que é o desejado. Portanto, o nosso desafio
na Escola Superior de Desporto Maior, e vou tentar cumprir no máximo os 10 minutos, para ver se não escapamos muito do tempo. O nosso desafio na Escola Superior de Desporto Maior, eu penso que é o desafio em todas as áreas, logicamente nós como estamos a formar é mais específico neste sentido, tem a ver com o preparar os nossos alunos para o futuro que vão encontrar. E o futuro que vão encontrar não é só aquele que existe neste momento, mas é se calhar o futuro daqui a 4, 5 anos, o que é que vai ser o treino nesse momento. E depois, algo que também alguém falou, que eu penso que tenha sido a doutora Rita Veloso, que é nós percebermos se eles estão preparados ou não efetivamente para liderar. E eu sei que neste ano aconteceu, tenho aqui sim alunos com 21 anos, 22 anos, que se acabam de licenciar. Se calhar eles ainda não estão preparados para ser líderes de uma equipa, mas claramente vão ser um elemento muito útil dentro de uma equipa técnica e vão dar um aporte muito específico, se calhar na análise do jogo, na fisiologia. Portanto, o que nós queremos aqui sim é identificar claramente quais são as competências que nós temos que trabalhar com os nossos alunos, como é que as vamos treinar. Uma coisa nós temos a certeza, cada vez mais os alunos aprendem fazendo. Então nós temos que criar contextos de aprendizagem que sejam altamente favoráveis para que os nossos alunos possam aprender. E é um dos feedbacks que nós temos dos alunos quando vão para estágio, é que eles estão preparados para fazer as coisas. Portanto, nesse aspecto, estamos altamente satisfeitos. Depois, algo que nós também tentamos partilhar, ou estimular aos nossos alunos, é o sentido de partilha. Ou seja, a partilha e a forma como eles têm de tratar a informação. Como todos nós sabemos, nesta altura é muito fácil ter acesso à informação, a forma como a devemos transformar e como a devemos desenvolver para serem competências específicas é mais difícil. Então nós tentamos claramente potenciar e estimular essa partilha entre os alunos, de forma a que todos eles também possam crescer. Depois, algo que é importante no desenvolvimento, se calhar não só de treinadores, mas de todas as áreas, é a reflexão. É os nossos alunos habituarem-se a refletir sobre aquilo que vão fazendo e o que é que podem melhorar. A questão, nós ouvimos também muitas vezes do aprender com o erro, ou seja, não estarmos a repetir constantemente o mesmo erro, mas irmos aprendendo com o erro. Por último, neste desafio que nós temos com os nossos alunos é focar os nossos alunos da importância das soft skills, que muitas vezes são desvalorizadas, se calhar, nos cursos de formação, mas que ao nível daquilo que é as entidades, que vão receber os nossos alunos, eles valorizam muito. Okay? Depois, a questão de eles conseguirem ter uma grande capacidade de trabalho e a treinabilidade que eles também têm que ter. Por último, e como conclusão, vou dar só um exemplo que acho que é mais visível para todos nós entendermos o que é isto de uma equipa de alto rendimento, como é que as coisas evoluíram e como é que, muitas vezes, a falta de uma peça só mete em jogo tudo aquilo que é o trabalho de equipa, que é um pit stop na Fórmula 1. Ou seja, eles em 4 ou 5 segundos estão ali assim 10 ou 12 elementos, cada um parece ter uma tarefa que é muito simples, mas aquilo tem que estar altamente sincronizado, basta só um ou outro falhar e depois aquilo já demora mais tempo e se calhar o piloto já não vai ter a classificação que é almejado. Espero ter correspondido às expectativas e estamos aqui assim também para a próxima parte. Obrigado. Obrigado, Dr. Nuno Loureiro, por estes exemplos também no futebol e por nos mostrar essa realidade que também é bastante importante, quer da formação de treinadores, de futuros líderes, quer também por aqueles alunos a quem já, hoje em dia, que estão a ser formados na vossa escola. E passo então ao Dr. Rui Lança, o último a entrar nesta apresentação, e que é diretor das modalidades de pavilhão do Sport Lisboa e Benfica desde 2018 e que, aliás, também já escreveu sobre equipas de alto rendimento, tem um livro publicado, por isso terá todas as condições, claro, para nos ajudar a percebermos um pouco mais este tema. Dr. Rui Lança, bem-vindo, obrigado. Acho que me estão a ouvir, penso eu. Estamos, sim, senhor. Ok, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Por acaso já tive o prazer de ser aluno no INA e ter dado depois formação. Pronto, sobre o tema, tenho sempre aqui a dificuldade de ser o último preletor, que quando os meus convidados, os meus colegas e convidados já disseram bastantes coisas e todas muito pertinentes. Acima de tudo, fruto se calhar um pouco daquilo que é a minha experiência de vida e profissional, também por ter sido chefia na Administração Pública Central, ter também trabalhado em diferentes continentes e diferentes países, o que me deu também aqui uma abertura diferente para aquilo que são muitas vezes algo que nós consideramos que são as receitas e as ferramentas da
quando estamos a liderar, porque achamos que há coisas que funcionam todas corretamente ou sempre da mesma forma. Embora o tempo seja curto, tentarei aqui contextualizar aquilo que é a minha visão para que as coisas funcionem melhor e, embora sem receitas, funcionem melhor mais vezes do que aquilo que é necessário. Eu enquadro aqui esta temática não numa perspectiva de que depende unicamente da equipa, não que depende unicamente do líder, não que depende unicamente da organização onde nós estamos, ou que não depende unicamente do sítio onde nós estamos, de alguma forma, a funcionar perante outro tipo de pessoas. Ou seja, há claramente para mim aqui algumas ferramentas e algumas características que são importantes. Na perspectiva de quem está aqui a assistir e é líder de uma equipa de trabalho, de um grupo de trabalho, pela experiência que tenho, também tive a sorte de ter feito algo que em Portugal ainda não era muito comum nessa altura, mas que era uma espécie de coaching do coach, no sentido de estar a apoiar o líder, não no sentido de lhe dizer tecnicamente como é que deveria fazer as coisas, mas indagar e aferir se as coisas estavam a ser bem feitas, pela perspectiva que tenho quando nós estamos a liderar uma equipa, que pretendemos que seja uma equipa de elevado desempenho ou de alto rendimento e num contexto altamente competitivo. O líder deve fazer uma coisa que, na minha opinião, faz poucas vezes, e quando digo, na minha opinião, é fundamentada em trabalhos que faço com treinadores, com líderes, com docentes, com empresários, com dirigentes de empresas, quer sejam públicas, quer sejam privadas, que é um trabalho muitas vezes de aferir quais são as suas ferramentas, as suas competências, as suas qualidades. E claramente as equipas de elevado desempenho não têm receitas como não têm as outras equipas, porque estamos a falar de pessoas, mas temos que ter a consciência que há coisas que funcionam mais vezes do que outras. E há coisas que funcionam mais vezes do que outras em determinados contextos e com determinadas pessoas. Se nós, quando vamos trabalhar com a equipa e queremos aplicar chapa 3, aquilo que estamos a fazer, porque já fizemos no passado e correu bem, e agora achamos que vamos fazer novamente e vai correr da mesma forma e vai dar os mesmos resultados, na minha perspectiva estamos enganados. Ou seja, esse trabalho de alguma forma de fazermos uma autoanálise e percebermos qual é o nosso contexto e de percebermos quais são algumas ferramentas que nós temos que podem ser encaradas como coisas boas ou como coisas menos boas, raramente é feito, fruto até daquilo que é o nosso dia-a-dia, que é sempre a correr, que andamos sempre atrás do prejuízo e muitas vezes, como se costuma dizer, qualquer tipo de estratégia é engolida ao pequeno almoço pela cultura organizacional dos sítios onde estamos a trabalhar. E isso aí, infelizmente, eu sofro isso todos os dias, especialmente nos últimos dias, dado que a organização onde eu trabalho não está propriamente a passar dias tranquilos, e por isso, quando vamos atrás daquilo que é a cultura organizacional, tudo aquilo que definimos para ser feito, mais tarde ou mais cedo fica para trás, porque a urgência, a pressa, geralmente é mais força do que aquilo que são as nossas estratégias. Por outro lado, parece-me claramente que é uma coisa que nós damos pouco valor, damos pouco impacto à importância que isso tem, que é o contexto que nos rodeia. Claramente, as equipas de elevado desempenho podem ocorrer em diferentes contextos, mas há contextos que têm uma determinada características que nós muitas vezes não respeitamos. Nós tivemos aqui 3 pessoas antes de mim a falar, em contextos completamente diferentes. Se calhar a chave das equipas de elevado desempenho em todas elas até são muito similares, mas depois a aplicabilidade em cada contexto é completamente diferente. Até porque, de tudo aquilo que vamos lendo, sabemos muitas vezes que há algumas verdades mais verdadeiras do que outras, porque são mais reais. Se calhar uma liderança num contexto mais militar, num contexto muito mais de pressionador, outro mais num sentido de, num contexto, e nós falávamos isso a semana passada quando fizemos uma reunião preparatória, onde, independentemente daquilo que eu faço, as consequências são sempre iguais, porque estou num contexto onde muitas vezes a avaliação de desempenho é algo que é realizado porque tem que ser realizado, mas na verdade traz pouco impacto. E depois o meu colega Nuno falou aqui de uma coisa que muitas vezes eu tento explicar aos meus amigos, que é trabalhar numa indústria de resultado é completamente trabalhar numa indústria onde muitas vezes nós somos avaliados de 4 em 4 anos, de ano a ano, e toda a gente diz, mas eu também trabalho numa indústria do resultado. Sim, mas nós, por exemplo, no caso do Nuno no futebol, eu noutras modalidades, eu a 5 segundos do fim muitas vezes sou bestial,
e no último segundo, se perder, passa a ser besta, não é? E aqui não interessa tudo aquilo que fizemos para trás, até porque em algumas indústrias há um hotel que é melhor que o outro, há um hospital que é melhor que o outro, mas há espaço para os outros existirem. No mundo da alta competição, se calhar até na área militar, não é a minha área, muitas vezes não há espaço para que um vencedor possa coabitar com o perdedor. E por isso, rapidamente, penso que quando estamos a falar de equipas de elevado desempenho, há aqui 4, pelo menos, mega áreas que me parece que são importantes nós avaliar. O líder, no sentido de avaliar-se a si próprio, definir aqui um bocadinho o seu autoperfil, perceber qual é o contexto em que estamos, ok? E quando digo contexto, não só a organização, depois perceber a organização. As organizações têm sempre este condão de serem difíceis de alterar, porque têm pessoas que estão há algum tempo. Eu dou um simples exemplo, quando estou a dar aulas com os meus estudantes na área do desporto, costumo dar isto. Nós hoje estamos muito satisfeitos com todo o trabalho que a Federação Portuguesa de Futebol está a fazer. Quem acompanha mais ou menos está a par dos resultados da Seleção Nacional, da equipa de futebol. Mas toda esta mudança não ocorreu porque nós temos apenas um conjunto de bons jogadores. Para quem estudou mais em pormenor de detalhe, há uma coisa que é muito engraçada. A Federação dá um grande boom quando começa a alterar um conjunto de recursos humanos, claramente, mas coincide, engraçado, com a passagem de um local físico, da zona do Rato, para o Estádio Nacional, e aí, por estranho que pareça, quase todas as pessoas começam do zero. Nós vamos para um sítio que é novo para todos. Não há o hábito, não há as pessoas que conhecem o local há mais tempo, não há aquela questão de antigamente fazia-se assim, antigamente fazia-se acolá, e não fazemos porque nunca se fez, ou vamos fazer assim porque sempre se fez assim, e muitas vezes é preciso alterar não só pessoas, mas também hábitos, e os hábitos muitas vezes são mais fáceis de alterar, alterando pessoas radicalmente, ou então alterando até os locais onde estamos, porque é mais fácil os procedimentos. E depois, na parte final daquilo que me parece das equipas de elevado desempenho nós só trabalhamos em equipa se tivermos um propósito. Okay? E o propósito muitas vezes é explicar às pessoas porque é que nós vamos trabalhar de determinada forma. Até porque todos nós, se calhar, já lemos livros sobre equipas, sobre fábulas com as equipas, e trabalhar em equipas, especialmente quando é uma equipa que trabalha toda ao mesmo tempo e está dependente umas das outras, a tal interdependência, trabalhar em equipa dá muito trabalho, porque eu tenho que trabalhar com alguém, por isso se eu fizer a minha parte e depois o outro começar a fazer quando eu acabar, de alguma forma é mais simples do que nós dois estarmos a trabalhar ao mesmo tempo, numa organização, com diferentes hierarquias, com diferentes estatutos, com diferentes, entre aspas, quintais, com diferentes pessoas a trabalhar em tarefas diferentes, tudo isto está coordenado, dá muito trabalho. E por isso muitas vezes é preciso explicar às pessoas o propósito. Nós todos gostamos, por exemplo, ainda no passado domingo, de ver a Itália a festejar contra a Inglaterra, não sei se estava toda a gente a torcer pela Itália ou não, mas depois eles estão a festejar e parecem crianças, parecem os nossos filhos a festejar quando a gente lhes dá uma prenda, porque se beijam, porque se agarram. Nós não vamos fazer isso no INA, não vamos fazer isso no hospital, não vamos fazer isso quando estamos a trabalhar numa empresa, mas a verdade é que isso depois, quando as coisas correm bem, leva-nos a ter sensações e emoções quase que primárias, mas são essas sensações quase primárias que são muito difíceis de hoje em dia nós colocarmos nos adultos, que é colocar as pessoas efetivamente a trabalhar sem filtros. E nós temos que explicar às pessoas bem qual é o propósito, porque é que eu vou trabalhar bem com as pessoas todas que estão aqui, o que é que eu vou ganhar para isso. E quando todos nós percebemos que, de facto, há um determinado objetivo que vai ser alcançado porque o propósito me motiva e eu sei que essa motivação e essa consequência vai ser atingida se eu trabalhar efetivamente da melhor forma com determinadas pessoas, é mais fácil. E muitos de nós, muitas vezes, passamos o dia a dia a fazer tarefas e funções que temos a sensação, se nesse mesmo dia não tivéssemos ido trabalhar de manhã, no dia a seguir, quando chegasse, nada se tinha perdido. Porque passamos tanto tempo à volta de procedimentos internos, de burocracias, de entropia, que dá a sensação que nos cansamos, mas que não avançamos. Logo, é um propósito que muitas vezes não está bem aceito, ou pelo menos alinhado em todos. E por isso eu deixava aqui esta mensagem da minha experiência de ter trabalhado em alguns contextos, de também ser uma área que gosto, efetivamente. Esta é uma área que em Portugal começou a ter literatura publicada recentemente, é verdade, as equipas de elevado desempenho. Aliás, apareciam sempre muitas coisas onde geralmente aparecem, que é nos Estados Unidos,
Esta é uma área muito interessante, mas que, por alguma razão, é tão difícil encontrar nos dias de hoje nas nossas organizações, porque não é fácil e nem todos estamos predispostos para isso. Infelizmente, ainda há muita gente que prefere ser liderada de forma mandatória, que as pessoas lhe digam o que é que elas têm para fazer, e se calhar equipas de elevado desempenho não são coniventes com esse tipo de pessoas. E por isso isto é uma área que vai continuar a nos apaixonar. Eu costumo dizer que o sucesso de uma equipa de elevado desempenho são as pessoas, e a principal razão porque as equipas não conseguem atingir bons desempenhos também são as pessoas. Pronto, espero ter ido em 10, 11 minutos ir ao encontro daquilo que era esperado e pronto, cá estarei para se alguém tiver alguma questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui Lança. E agora, então, vamos debater todos estes temas com os nossos 4 oradores, a quem peço que liguem então as câmaras, Comandante Pereira Silva, a doutora Rita Veloso, o doutor Loureiro já está, e o Rui Lança também. E vou precisamente colocar algumas questões que ao longo das vossas apresentações foram sendo postas no chat que acompanha esta conferência online. E há uma questão que eu acho que o Comandante Pereira Silva pode, porque exatamente abordou uma parte desse tema, que falou a certa altura de como é que conseguíamos lidar em termos de equipas com pessoas com baixo desempenho ou pessoas até que poderiam causar alguma entropia nesse processo. E há aqui uma pergunta que precisamente aborda este tema, é como fazer um líder recuperar uma equipa? Como é que um líder recupera uma equipa? Pois essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Da minha experiência também, as pessoas que têm o rendimento abaixo dos padrões que nós esperamos, não quer dizer que sejam pessoas condenadas ao baixo rendimento. O que quer dizer que nós podemos integrar pessoas que tiveram insucesso em outras equipas e depois, até só pela segunda oportunidade que muitas pessoas têm, ou até podendo trabalhar com mais autonomia ou com mais apoio, nós conseguimos um segundo fôlego das pessoas. Agora, cada caso é um caso. Para o crescimento profissional, e até para o pessoal, mas para o profissional com certeza, quando estamos a falar de tarefas exigentes, não há nada como aprender com alguém como mais experiente. Portanto, a formação, o treino é importante, mas depois angariar experiência profissional ao lado ou como adjunto de alguém mais experiente é essencial, porque o ser humano acaba por aprender também por imitação. E então, Desculpa, continua. E então graduar as equipas com experiências diversas e graus de maturidade diferente será importante. Portanto, eventualmente recolocar as pessoas que estão um pouco inadaptadas em equipas diferentes ou com chefes de equipa diferentes, especialmente vocacionados para exercer um pouco de mentoria, ou eventualmente, se estamos a falar, por exemplo, de um chefe ou de alguém com posições de chefia que tem pouca segurança ou pouca experiência, colocar números 2 e números 3, quem os rodeia em termos hierárquicos mais forte, também pode ajudar a desenvolver alguém que tenha essas responsabilidades de chefia. De qualquer maneira, há o alerta podemos dar um alerta direto às pessoas e temos quem tenha muita competência e colabore pouco para a equipa, podemos dar o alerta, atenção que o teu desempenho na equipa não está a fazer desta equipa mais forte. E as pessoas defensivamente podem dizer, pronto, mas eu cumpro horários, eu estou a cumprir as minhas qualificações, mas se nós com factos dissermos muito bem, mas a equipa não está mais forte por causa disto ou por causa das tuas partilhas no momento incorreto ou porque não auxilias quem está contigo, também às vezes pode ser um clique, alertar as pessoas que o sentido do seu desempenho tem que ser fazer a equipa mais forte, porque mesmo que cumpram as suas tarefas todas e não façam a equipa mais forte, ou que não contribuam para o seu chefe ser mais competente, ou quando não contribuam para as pessoas que trabalham debaixo das suas ordens ganhem valor agregado e ganhem competência, então não estão a cumprir esse papel coletivo. Agora, cada caso é um caso. Eu dei aqui por mostragem três cenários diferentes e espero que contribua.
E quando um desses elementos não é só de baixo rendimento, mas rema um bocadinho contra a maré. Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência, pelo menos eu tive na gestão de equipas, quando há sempre um elemento ou outro que está do contra, pura e simplesmente. Qual é a solução para isso? Da minha experiência também a abordagem ditatorial não resulta. Portanto, ao fim e ao cabo, acaba por ser penalizar gradualmente quem tem os comportamentos contraproducentes, terá menos acesso no curto prazo a oportunidades ou a responsabilidades, ou pura e simplesmente poderá ser, poder-se-lhe retirar algumas tarefas e passar a outras pessoas, e depois dar-lhe a perspectiva que poderá ter uma segunda oportunidade. Bom, se chegarmos a uma altura em que achamos que o baixo rendimento é repetitivo, devemos pensar como é que fazemos a retirada desse elemento da equipa. E ele até pode sair da equipa durante 3 anos ou 4 anos, e quando tiver um percurso profissional novamente com melhores índices, pode ser recuperado e reintegrado numa equipa de alto rendimento. Também é outra solução. Eu queria lembrar que qualquer um dos oradores poderá intervir sempre que quiser, portanto estejam à vontade. Mas a minha próxima pergunta tinha a ver com confiança de equipas, e vou dirigi-la à doutora Rita Veloso. Aquela ida ao McDonald's ainda me está aqui a chamar a atenção, de facto foi brilhante, com a título de exemplo, como as coisas podem ser feitas, não é, de uma forma muito simples. Mas vamos falar então da confiança das pessoas. Como é que se recupera a confiança do todo? O comandante Pereira Silva estava a falar de cada indivíduo, não é? Principalmente daqueles que tinham baixo rendimento, nesta última parte, mas como é que se recupera o fogo, a paixão, no fundo, uma das características que elencou, não é? A paixão de todos pelo todo. Isso pode não ser possível num grupo, não é? E realmente às vezes não depende tanto de nós. Pode haver alguém ou algumas pessoas que não estejam disponíveis simplesmente para isso. E nós também temos que conhecer as nossas limitações, que a equipa perfeita pode ser perfeita num determinado contexto, mas se mudarmos algumas variáveis, pode da noite para o dia deixar de ser perfeita. A confiança vai muito por tudo o que o comandante Pereira Silva disse no início. O liderar, por exemplo, eu não posso pedir. Por exemplo, num caso em concreto, eu não posso pedir a um médico ou um enfermeiro no hospital para pensar digital com o seu utente, já que agora estamos todos a trabalhar para nos tornarmos uma sociedade mais digital, se eu depois, ele quando vem ao meu gabinete, o que vê no meu gabinete é uma impressora, ou papel. Ou então se lhe digo, ensine os seus doentes a ir ao portal do cidadão, ou a receita sem papel, com o seu telemóvel que não se perde, se depois o médico me diz, como é que eu faço para, sei lá, pedir uma alteração de horário? Tenho que levar um papel das 2 às 3 aos recursos humanos. Quer dizer, isto acontece, obriga-nos a estar sempre atentos ao todo como se fala. Não posso ter um hospital a funcionar de uma forma, num setor, ter um hospital 1 e um hospital 2, não é? E esta confiança é ganha quando a equipa sente que estamos todos a trabalhar para um propósito, que foi outra palavra que foi elencada pelo Rui e na qual eu me revejo totalmente. Nós somos movidos por propósito, ou uma grande parte de nós, não é? Mas temos todos propósitos diferentes, ou podemos ter, e isso também é legítimo. E, portanto, o ganhar a confiança, quando ela se perde, é algo que eu não acredito muito. E passo outra vez a dar aqui a comparação com a nossa vida pessoal e de relações, não é? Quando nós perdemos a confiança, eu não sei, fica sempre ali algo atrás da orelha, por isso é preciso perceber porque é que a confiança foi perdida, que foi o exemplo que vos dei com o McDonald's, foi tentar perceber porque é que as pessoas não confiaram no projeto, não confiaram na ideia que lhes foi apresentada, e a partir daí fiz sempre diferente. Ou seja, antes de elencar um projeto, eu já estava a dizer antecipar o que é que ia acontecer a seguir. Portanto, as pessoas sabiam o que lhes ia acontecer a seguir, ou previsivelmente a seguir. E foi curioso que depois dessa ida ao McDonald's, nós tivemos uma reunião de serviço, e eu perguntei nessa reunião, meio ano depois da implementação dos quiosques, quem tivesse com menos trabalho ou menos motivado por não dobrar cartas, que no fundo era o que a máquina ia fazer por eles, que levantasse a mão. Eu não tive um único elemento a levantar a mão, e não foi, e foi sentido. As pessoas perceberam que realmente o seu propósito não era dobrar cartas ou dar trocos aos doentes, ou fazer cobranças. O propósito de trabalhar num hospital podia ser bem mais nobre.
E é como lhe digo, isto é dando o exemplo. Eu não posso pedir aos outros se eu própria não o fizer ou não o der. E dar o tempo protegido às equipas para se conhecerem, para se adaptarem, aqui é a chave do sucesso numa instituição como a minha, em que então vejam agora em Covid, foi pedido tudo e mais alguma coisa aos profissionais de saúde, e não quisemos parar de fazer projetos inovadores. E para isso, e para ter as equipas altamente motivadas, nós não tínhamos, o dinheiro não é tudo, nós sabemos, nós tínhamos que lhes dar projetos que eles viessem a ver que tinham aplicação no futuro, apesar do foco agora estar para a Covid. Dr. Nuno Loureiro, na sua apresentação falou um pouco também no talento individual versus o talento da equipa, o talento coletivo. Eu tenho aqui uma pergunta tripartida, não, bipartida. A primeira é como é que nós gerimos situações em que a equipa tem um elemento dominador, um Cristiano Ronaldo, se quisermos, e que depois temos a equipa toda que tem que não só construir o talento dessa equipa, apesar de haver essa figura mais preponderante, se quiser. Sim, eu acho Ou seja, como é que assim, se equilibra o talento individual com o talento coletivo? eu acho que cada qual saber exatamente qual é que é o papel que desempenha dentro da equipa, e nesse aspecto o nosso selecionador, na forma como respondeu também um conjunto de questões relacionadas com esse tema, foi brilhante. Ou seja, dentro daquela seleção também já existe esse papel, podemos dizer, hierárquico claramente definido, onde o Cristiano Ronaldo é se calhar o líder lá dentro, e ele sabe que o grande papel do Cristiano é essencialmente na fase ofensiva do jogo, na transição ofensiva do jogo, ou nas bolas paradas, e os outros se calhar têm que trabalhar um bocadinho mais nas outras fases do jogo, porque naquele momento, quando a seleção ganha a bola, quando tem espaço e o Cristiano consegue colocar toda a sua competência, todo o seu vigor físico, toda a sua qualidade ao serviço do coletivo, ele depois também vai decidir os jogos. Eu achei que isso é claramente... Ou seja, a consciencialização do papel de cada um. Sim, e os jogadores saberem claramente o que é que têm que fazer, qual é que é o papel de cada um deles naquele momento, e eles sentirem-se valorizados também por aquilo que fazem. O futebol não é só marcar golos. Existe a outra fase que eu às vezes costumo dizer na brincadeira aos meus alunos, que é a fase mais feia do jogo, que é quando nós temos que correr, entre aspas, atrás dos adversários para tentar recuperar a bola. Mas isso é um momento que começa a ser cada vez mais altamente valorizado. Porque toda a gente tem que saber exatamente o que é que tem que fazer naquele momento, porque se aquele momento defensivo, onde se calhar há uns anos atrás não havia tanto um enfoque tão grande, por isso é que nós dizíamos que os italianos eram tão fortes, porque eram eles que já começavam a ter assim, se calhar uma valorização melhor de um conjunto de comportamentos, quer coletivos, quer individuais. Se calhar em Portugal nós não o fazíamos tanto, estávamos mais dependentes do talento individual. Neste momento não, todas as equipas, e o Euro foi um exemplo fortíssimo disso, sabem claramente o que é que têm que fazer em todos os momentos sem bola, quando têm que fazer o bloco mais subido ou quando têm que defender com um bloco mais baixo, e o Cristiano Ronaldo e os colegas sabiam claramente o que é que tinham que fazer no momento, quando o Cristiano estava tão envolvido ativamente na primeira fase de pressão, o que é que os outros tinham que fazer para tentar recuperar a bola. Falou também em soft skills, e esta é uma das perguntas que foi colocada no nosso chat. É possível identificar, perguntam, quais os soft skills que são mais valorizados e quais os impactos nas atividades das equipas que têm gerido? Isso, eu, como disse, eu não sou um gestor de equipas, e eu este ano, por acaso, de equipas desta forma, tal e qual como é a doutora Rita, como é o comandante Silva Pereira, mesmo o próprio Rui, na tarefa que tem, o que eu tenho é, essencialmente, falo muito com um dos nossos stakeholders. E este ano, nós temos sempre cerca de 100 estagiários todos os anos colocados, e, logicamente, nem todos os estagiários ficam nos clubes, neste caso, nos quais fazem estágio. E a minha expectativa era que depois de um ano de pandemia, onde o estágio efetivamente foi um estágio ligeiramente diferente daquilo que tinha sido nos anos anteriores, com menos intervenção, onde nós tínhamos também os nossos alunos, o ano anterior, a terem menos intervenções práticas para serem treinadores, que este ano, entre aspas, a empregabilidade deles fosse menor. Mas aquilo que os clubes valorizaram foi essencialmente aquilo que são os soft skills, foi de ele chegar a tempo, de ele ser responsável, de ele entregar a documentação, ter capacidade de trabalho, que é aquilo que nós muitas vezes nos esquecemos também de dizer aos nossos alunos, ou dizer se calhar às pessoas que estão connosco, mas que os empregadores também valorizam muito. E depois terem outra questão, que eles me disseram, é a treinabilidade. Eu peço para fazer alguma tarefa um bocadinho fora, e eles vão à procura de como é que se fazem, e fazem. E se calhar o Covid, pelo menos a nós em ensino superior, como um modelo de avaliação, as tarefas que lhes foram pedidas tiveram que ser adaptadas a este modelo, tal e qual como estamos aqui hoje a falar com um computador, e eles desenvolveram um conjunto de competências que se calhar em anos anteriores nós se calhar valorizávamos competências ligeiramente diferentes, mais práticas. E
curiosamente tiveram mais empregabilidade este ano. Precisamente. Dr. Rui Lança, é mais difícil chegar a um alto rendimento ou é mais difícil mantê-lo? Não sei, nem sei se existe alguma resposta para isso, confesso. Pelo número de pessoas que chegam ao alto rendimento, eu diria que é mais difícil até chegar. Depois manter, não faço a mínima ideia. Até porque isso, aliás, é da área da psicologia, não é? Aquele modelo do Tuckman que nos diz exatamente como é que nós chegamos lá acima e depois como é que nós nos mantemos. Claramente, não tive sorte na pergunta, mas pronto, não tenho resposta para isso, confesso. Eu só iria sugerir para quem gosta destas áreas, na pergunta que fez ao Nuno, há um livro que é muito interessante, que é o princípio da antifragilidade, não é? Que fala exatamente na maneira como é que as equipas muitas vezes reagem quando perdem aquilo que acham que é a sua maior força. E o desporto tem-nos dado umas lições engraçadas. Portugal ganhou 2 títulos europeus quando perde os 2 melhores jogadores, no caso do futebol o Ronaldo, no caso do futsal o Ricardinho, e fala sobre um conjunto de coisas que nós estamos aqui a fazer, que é quando nós percebemos que muitas vezes na adversidade encontramos as nossas forças, e o princípio da antifragilidade é uma coisa interessante no âmbito da resposta daquilo que fez ao Nuno. Relativamente àquilo que faço, nós estamos aqui muito a discutir a questão de como é que nós chegamos a equipas de elevado desempenho, e eu assumiria claramente, eu colocaria a minha mão no fogo, até colocaria as duas, que são poucas as pessoas que querem fazer parte de uma equipa de elevado desempenho quando sabem exatamente o que é que isso exige. E por isso eu tenho uma visão, não digo pessimista, mas se calhar um bocadinho cáustica disto tudo. Eu acho que o nosso sistema de ensino nos tirou a capacidade de pensar, de raciocinar, e por isso nós criámos um conjunto de seres não pensantes, mas muito executantes, e estas pessoas claramente não estão para aí viradas, porque numa equipa quando as pessoas percebem o que é que as pessoas que agora vão estar nos Jogos Olímpicos, por exemplo, do Japão, têm que andar a fazer durante 16 ou 15 anos, depois de estarem 10 segundos numa pista de atletismo de 100 metros, as pessoas não iriam ficar claramente receptivas a este trabalho. E por isso, muitas vezes, ainda bem que a Rita reforçou isso, o propósito de nós dizemos, olha, isto aqui é para atingir algo, e isto tudo nos cativa, não é? Nós todos queremos estar lá em cima. Mas para chegar lá acima nós temos que fazer isto. Pronto. Agora voltas para casa e vais pensar bem nisto tudo, e depois voltas amanhã, e quando entras aqui, sabes que a partir do momento em que entras, passas a estar comprometido com isto tudo. E uma das coisas, por acaso, que eu não ouvi muito aqui, confesso, se alguém disse eu estava distraído, o compromisso é muito difícil garantir nas pessoas quando estamos a trabalhar, porque num dia todos nós estamos comprometidos, no segundo já não estamos muitas vezes, e depois a partir de alguma altura fica uma reduzida percentagem. Por isso, quando nós perguntamos se é mais difícil chegar às equipas ou mantê-las, a vantagem de as manter é que pelo menos já chegamos. Precisamente, era esse o meu ponto, era como é que se mantinha a continuidade, não é? No fundo, a continuidade, quer no incentivo, como é que se incentiva, se quiser, como é que se incentiva as pessoas a continuarem a dar o seu melhor, ou como é que as mantemos com o foco, não é? Um bocadinho o tema da sua apresentação também era esse, é manter o foco. Eu acho que aí há umas coisas muito interessantes, que é, quando nós atingimos o elevado desempenho, o alto desempenho, nem sempre a solução passa por manter todas as pessoas que nos fizeram chegar lá acima. Há uma percentagem que, se calhar, de pessoas que necessita de serem rodadas, por vários sentidos, porque precisamos de pessoas com nova emoção, com novas necessidades de provar uma coisa que nunca provaram, de querer fazer parte desta tal propósito, e por isso é que, por exemplo, eu não poderia falar isso muito bem, às vezes nas equipas desportivas nós olhamos e dizemos assim, há uma percentagem de pessoas que têm que se manter. Podemos pegar, até para não estar a falar no Benfica, podemos pegar, por exemplo, num clube que tem uma identidade muito bem vincada e há uns anos era muito exemplar no futebol português, que era o Porto, e havia sempre um conjunto de jogadores que se mantinha para passarem a mística, para passarem aquilo que é o ADN da equipa, e depois iam rodando outros que até convinha não ficarem lá muito tempo, porque se ficassem muito tempo também ganham hábitos, e o ser humano pode ser perito a fazer coisas bem feitas, como pode ser perito a fazer coisas mal feitas, e por isso até a própria manutenção de uma equipa de elevado desempenho não é propriamente uma ciência muito exata. Eu reparei que quando falei no Porto, a doutora Rita sorriu bastante. Isto devia ser algo de um processo.
Está sem som, doutora Rita? Pois, não, até porque vou confessar, sou do Sporting, foi por isso que eu me ri, porque este sotaque não engana ninguém, mas não é o óbvio, às vezes não é o que parece. Cá está, um bom exemplo, exatamente. Bom, Foi meus daí o meu senhores, sorriso. meus senhores, passou 1h30, tivemos as vossas apresentações, tivemos algumas perguntas para cada um daquilo que foi aqui dito e do muito que há agora a beber e a pensar. Eu acho que é esse o trabalho que se segue por parte de quem esteve aqui a ouvir, é assimilar um pouco destes vossos exemplos, daquilo que, das mensagens que aqui deixaram. E agradeço-vos em meu nome a todos, muito obrigado pelos vossos contributos, muito obrigado pelos vossos exemplos e passo a palavra à Patrícia Ferreira, que irá dar por concluído este congresso. Muito obrigada, João. Obrigada a todos por este debate tão inspirador e tão enriquecedor. Damos por encerrada esta sessão, mas não sem antes solicitar que nos deem a vossa opinião sobre o interesse da mesma. Vai aparecer um pequeno inquérito no ecrã, ao qual podem responder, e devem. Aproveitamos para vos convidar a assistir à conferência que o INA dinamiza amanhã, à mesma hora, intitulada Cultura de Inovação, mudar o presente, preparar o futuro. Podem consultar o programa completo do mês da inovação do INA no nosso site, onde podem também formalizar-se, se for do vosso interesse, inscreverem-se na 3ª edição do programa de mentoria para a inovação e liderança, cujas inscrições terminam no dia 30 de julho. Os links vão ser partilhados no chat, assim como o link para o nosso YouTube. Lá vão poder ver esta sessão, assim como a de ontem, que vão ser disponibilizadas no nosso canal de YouTube. Agradecemos mais uma vez a presença aos nossos convidados e de todos os participantes. Voltamos a ter quase casa cheia. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade, que esperamos que seja amanhã.